Eu vejo muitos profissionais que cortam cabelo só do médio ao longo. Tem medo de fazer cortes curtos. Mas quando a cliente vai no salão, ela tem a certeza, e com toda razão, que o cabeleireiro sabe fazer cortes do curtíssimo até o longo. Um profissional que não faz cortes, que só faz outros procedimentos e não faz cortes, ele não é considerado um cabeleireiro. Porque quando você monta um salão, o cliente vai falar, eu vou cortar o cabelo. Aonde você vai cortar? Vou cortar o cabelo num salão de cabeleireiro, não é? E quando chega no teu salão, pede uma referência, você tem que saber fazer todos os cortes, você tem que saber fazer a leitura do corte, tem que saber fazer o diagnóstico da cabeça dessa cliente, do cabelo, do caimento do cabelo. Cabelo de médio a longo, o povo não tem tanto medo de cortar, porque você não tem que se atentar aos redemoinhos, né, aos crescimentos, que tem cabeças e cabelos diferentes para você cortar. Que eu falo sempre que cada cabeça é uma sentença. Tem cabelos que você corta, ele fica maravilhoso, porque ele cresce a 0 graus. 0 graus aqui na costeleta, 0 graus na nuca, sem nenhum redemoinho. Esses tipos de cabelo, qualquer corte que você faz, um corte corriqueiro, que eu falo, um corte comercial, o cabelo fica maravilhoso, o corte fica maravilhoso. Agora, se você pega um cabelo que crescimento a 30 graus, eu falo crescimento a 30 graus, que o cabelo não cresce para baixo, ele cresce para fora. Tanto às vezes tem cliente que só acontece isso na nuca, outras é na nuca e na costeleta. E a cliente quer um corte com o cabelo com crescimento a 0 graus, que foi a referência que ela mostrou para você. Aí você vai fazer o mesmo corte naquele cabelo, não fica igual. Então você tem que aprender técnicas para fazer o gosto da sua cliente, fazer os desejos dela, usando outra técnica, porque uma técnica só que você usa, por exemplo, cortar só com a tesoura, você não vai realizar os desejos da sua cliente. Uma cliente que tem um crescimento a 0 graus na nuca, na costeleta, o cabelo não é volumoso, um cabelo fino, adequado para aquela referência que ela te mostrou, qualquer pessoa na região, qualquer profissional na região vai acertar o cabelo dela. Qualquer pessoa. Mas se você faz os desejos da sua cliente com esse tipo de crescimento, com os redemoinhos, você faz os desejos dela, ela não te larga. Além de não te largar, ela vai te indicar para as amigas, para os familiares. Olha só. Agora, se você faz o corte de maneira que não agradou, você nem sabe. Tem profissional que nem sabe o que é um crescimento a 30 graus, na nuca e na costeleta. Vai lá e faz o corte tradicional, né, de maneira tradicional. O cabelo fica mais volumoso ainda na nuca do que se fosse um pouco maior. Porque eu sempre digo que um cabelo do médio, né, aqui do pescoço para baixo, até o longo, você não precisa se preocupar com os redemoinhos, você não precisa se preocupar com o crescimento, porque não vai influenciar. Às vezes, dependendo do corte, até influencia se o cabelo aqui tem um crescimento a 30 graus. Porque se a cliente quer isso aqui volumoso, você não precisa se preocupar, porque ele vai dar volume automaticamente. Porque o crescimento aqui na nuca é a 30 graus. Ele não é a 0 graus. Então, você faz um corte tradicional, ele vai dar aquele volume bonito aqui. Agora, se ela quer uma nuca, ela tem esse crescimento a 30 graus, e ela quer uma nuca desfiada, sem volume, com a tesoura você não consegue. Você não vai conseguir realizar os desejos dessa sua cliente. Então, para você se tornar uma referência na sua região, você tem que usar técnicas diferentes para cabeças e cabelos diferentes. Para você agradar toda cliente que senta na tua cadeira. Então, para você se tornar uma referência na sua região, você tem que fazer cortes perfeitos. Eu falo assim, cortes perfeitos é quando você corta, a cliente vem no teu salão, você realiza os desejos dela, você faz um corte perfeito nela,
Quando você arruma o cabelo dela, né? Você faz aquele corte perfeito, você arruma o cabelo dela, sai linda, maravilhosa. Quando ela chega em casa, quando ela passa os 2, 3 dias que ela vai lavar o cabelo e secar da maneira que ela seca na casa dela, o cabelo continua, o corte continua perfeito. Sem buraco, sem degraus, sem um lado maior que o outro. Sem linha de corte, que às vezes o profissional faz uma linha de corte todo torto. Uma linha de corte... Cortou o cabelo de maneira aleatória, desfiou, desconectou aquele cabelo de maneira aleatória. Quando ela vai secar no cabelo na casa dela, não vai ficar legal, não vai aparecer, não vai, o corte não vai ficar bom, não vai ficar perfeito. Ele só fica parecendo que está perfeito quando arruma no salão, quando esconde a poeira para debaixo do tapete que eu falo.